Boa noite, sejam todos bem-vindos à nossa Escola Superior da Advocacia da OAB do Rio Grande do Sul. Queremos agradecer, mais uma vez, a realização deste evento, dessa webinar, com a parceria da Comissão Especial de Direitos Seguros e Previdência Complementar da nossa OAB do Rio Grande do Sul. Quero cumprimentar aqui o presidente da comissão, Dr. Ricardo Aintzel Vilar, por mais essa parceria, a doutora Jaqueline Vinchevski dos Santos, Dr. Lúcio Roca Bragança, né? Também membros da comissão. Uma alegria podermos contribuir com o aperfeiçoamento, com as reflexões nessa área tão importante, assim, que necessária para todos, especialmente nesse momento, com tantas e tantas situações de necessidades de coberturas, né? E recebendo hoje com alegria os ilustres convidados dos coordenadores, Dr. Walter Polido, que também tem um trabalho junto à ESA de São Paulo, paulista. Seja muito bem-vindo, Dr. Walter, uma alegria recebê-lo aqui, né? E também ao Dr. Cássio Gama Amaral, né? Receba aqui o nosso abraço, a nossa acolhida, né? Aqui gaúcha, né? A gente sabe que o senhor é da Bahia, que está agora em São Paulo, mas é baiano, e a gente fica muito feliz de poder também, né? Em todo essa reinvenção que a gente teve, que todos nós temos que nos adaptar, e as nossas ESAs não poderia ser diferente. Por outro, a gente também tem o privilégio e a vantagem, né, que eu digo assim, a oportunidade de trazer colegas, palestrantes, juristas renomados como os senhores, que se fosse no modo presencial, provavelmente seria mais difícil encontrar, né, a agenda para todos, né? Quero, então, dar as boas-vindas a todos que se inscreveram nessa webinar, que aqui estão conosco. Nós temos 246 inscritos no nosso portal, né? E além dos que estão nos acompanhando pelo YouTube, né? A gente sabe que nem todos assistem no momento ao vivo, mas essa webinar ficará aqui disponível, né, por pelo menos 90 dias. Então, todos esses que se inscreveram terão a oportunidade de assistir e aprender, né, com todos os senhores. Quero cumprimentar pela confiança, agradecer pela confiança e cumprimentar a todos. Agradecer também a nossa equipe técnica que aqui está, a nossa comunicação, o nosso pessoal da TI da OAB do Rio Grande do Sul e a equipe técnica, a pessoa do Humberto, da Dardânia, que nos dão toda a cobertura. Quero de imediato passar a palavra ao Dr. Ricardo Aintzel Vilar, né, para a sua saudação e abertura oficial, né, dessa webinar. Obrigado, doutora Rosângela, muito obrigado. Primeiramente, boa tarde, início de noite, talvez boa noite para alguns, desse nosso evento, que tanto nos alegra, e em especial agradecer a Rosângela e a ESA por essa parceria com a nossa comissão, tão frutífera e com tantas possibilidades de estudo, de encontros
para levar aos advogados conhecimento, debates, reflexões. Hoje a gente vai estar aqui conversando sobre um tema muito importante dentro do mercado segurador, que é um mercado que está aquecido, como se diz, as pessoas têm dado mais atenção e se despertado mais interesse pelo direito de seguros, pelo mercado segurador, e hoje a gente vai ter a oportunidade de falar sobre algumas alterações recentes, alguns marcos regulatórios importantes que o Dr. Walter e o Dr. Cássio hoje poderão nos falar. Então, te agradeço muito, Rosângela, pela oportunidade. Essa nossa parceria com a ESA nos deixa muito feliz, porque a ESA é realmente um canhão de comunicação muito importante para nós. Agradeço ao Dr. Walter Polido, que é sempre um prazer poder lhe ouvir e ter aceitado o nosso convite, estar conosco hoje. O Dr. Cássio Gama Amaral também, lhe agradeço muito pela oportunidade e pela disponibilidade de vir aqui nos brindar com informações e com conhecimento. Agradeço aos meus colegas de comissão, Dr. Lúcio Bragança, que é da nossa diretoria da comissão e além de um participante muito esforçado da comissão, é um grande amigo e um companheiro aí de trabalho, de estudo, sempre juntos. A doutora Jaqueline também é uma amiga e coordenadora desse grupo de trabalho, desse importante grupo de trabalho dentro da comissão, que visa, sobretudo, levar mais conhecimento, fomentar esse conhecimento dentro da matéria de seguros, levando oportunidade para aqueles que querem se integrar nessa matéria, assim o fazer. E, sobretudo, essa questão que a gente trata hoje é uma questão um pouco mais complexa, ela geralmente vai despertar interesse já daqueles que já operam, já conhecem o mercado segurador e que têm condições de entender a significância dessas alterações sobre as quais hoje vamos poder conversar. Então, realmente, repito, é uma oportunidade muito importante para todos aqueles que militam no mercado de seguros, de direito de seguros, ter esse evento aqui é uma grande oportunidade. Então, agradeço a todos os presentes que estão conosco, seja aqui por essa plataforma aqui dentro do Zoom, seja pelo YouTube, todos muito bem-vindos e obrigado pela presença de todos. Passo a palavra para a doutora Jaqueline, para que faça a apresentação do Dr. Walter, e depois o Dr. Lúcio fará a apresentação do Dr. Cássio, para que a gente possa dar andamento ao nosso evento e, ao fim, ouvir os nossos palestrantes, que é o que todos estamos aqui aguardando. Obrigado, Jaque, pela tua parceria, pela tua ajuda na viabilização desse evento. Te passo a palavra. Um grande abraço a todos. Boa tarde a todos. Eu, primeiramente, em especial, quero agradecer muito à ESA por esta parceria e por tantas outras que virão, porque despontamos do ano passado para cá, desta plataforma de forma virtual para chegar a todos os advogados e advogadas e pessoas da área externa também e interessados pelo assunto. Fico muito feliz de coordenar o grupo de trabalho, o grupo de estudos, também pela oportunidade que foi aberta à Comissão de Seguros desse ano, onde nós tivemos 50 inscritos, já iniciaram os nossos encontros, é de suma importância, como bem já foi colocado aqui, os vários cursos e parcerias que temos feito com as júris e com as universidades, e levar cada vez mais o assunto seguro, que é um assunto apaixonante, para mim especialmente. Eu quero agradecer aqui muito ao presidente, ao Dr. Lúcio, que nós montamos de uma forma muito preocupada, muito atenta ao que apresentar aos advogados nesses primeiros momentos, assim, de como é que se comporta o mercado de seguro. Nós temos grandes nomes aqui, é um prazer enorme receber vocês no estado do Rio Grande do Sul, de forma virtual. Que pena que não possamos a brindar com vinho, com uma boa comida que o Rio Grande do Sul, devido às suas várias imigrações, ele oportuniza. Dr. Walter, é um prazer em tê-lo conosco, Dr. Cássio, da mesma forma. E eu vou falar um pouco da dinâmica, então, de como nós vamos tratar desse webinar hoje. Primeiramente, então, a todos que estão nos ouvindo, nós vamos falar sobre inovação e desregulamentação e o impacto, então, no direito de seguros. Em especial, as mudanças que vêm ocorrendo, tanto na SUSEP, que vem nos trazendo aí um tanto de preocupação. Então, sempre mudanças tratam um pouco de serem, às vezes, desconfortáveis,
Então, nós hoje vamos tratar aqui das resoluções das CNSP, Conselho Nacional de Seguros Privados, 407 de 2021, 382 de 2020, e circulares da SUSEP, 613 de 2020, 612 de 2021. A dinâmica vai se dar da seguinte forma: eu vou passar a palavra para o Dr. Lúcio, que apresentará o Dr. Walter e fará a sua explanação em torno de, no máximo, 40 minutos. Gostaríamos de ficar muito mais que esse tempo para cada um dos palestrantes, mas aqui nós temos 1h30, em média, de evento. Posterior a isso, eu faço a apresentação do Dr. Cássio, e aí, novamente, nós vamos aí, eu e o Dr. Lúcio, trocar algumas perguntas, alguns debates, abrir ao público para que, se quiserem fazer perguntas, na sequência a gente vai controlando o tempo. Se não for possível, procuraremos responder a todos. Um excelente evento a todos. Mais uma vez, muito obrigada. A palavra está com você, Lúcio. Estou fechando o meu áudio. Boa noite. É uma honra e uma alegria para mim estar aqui com a organização da ESA, da Comissão de Seguros da OAB. Saúdo a doutora Rosângela, doutor Ricardo, doutora Jaqueline, e aos meus mestres ícones do direito de seguro brasileiro, doutor Walter, doutor Cássio. Olha, pessoal, eu acho que hoje a gente está com um evento assim, de uma rara beleza e coragem, porque não é fácil falar de direito de seguro no momento atual, que, como diz o professor Walter, ninguém que está vivo hoje viveu um período de tantas transformações, de uma liberdade contratual igual que a gente está vivendo aqui. Então, é um período que praticamente nós vamos ter de nos reinventarmos como advogados e também como seres humanos, para lidar com tanta mudança, como se não bastasse esses tempos desafiadores que estamos vivendo. E é um bom momento para a gente aceitar esse convite ao novo, ao fluxo da vida, abrir mão das nossas fixações, da nossa rigidez, ampliar a nossa visão e aceitarmos o convite de viver a vida nessa aventura do autoaprimoramento. Muito obrigado a todos. Dr. Walter, a palavra está com o senhor. Bem, boa noite a todos. Obrigado, primeiramente, na pessoa da doutora Rosângela, presidente da ESA Rio Grande do Sul, e agradeço aí também aos amigos, o Ricardo, a você, Lúcio e Jaqueline, também pela escolha aí do meu nome para tratarmos um pouco aí desse assunto que eu prefiro chamar de flexibilização, porque, na verdade, dizer que é uma desregulamentação não é bem a semântica correta aí, não é, da palavra, porque a regulamentação continua existindo, ela só está sendo flexibilizada. Bem, nós dividimos os temas, eu e Cássio. Eu vou falar basicamente sobre as duas resoluções que já estão aí em vigor, dos seguros de danos, tanto para riscos massificados como para grandes riscos, né, que é a grande novidade do nosso mercado hoje, e o Cássio vai tratar de outros assuntos também relativos a esse processo de flexibilização da SUSEP. É um processo grandioso, né? Eu confesso que eu fiquei um tanto quanto, como o Lúcio colocou, também assustado e um pouco perplexo, embora quem me conhece sabe que eu sempre lutei por isso, não é? Principalmente das bases contratuais. Sempre fui contra essa presença desmedida do Estado na elaboração das bases contratuais. Isso não é função do Estado, em nenhum país sério, maduro, desenvolvido, essa não é a função. O Estado tem, através do órgão regulador, a função principal, né, nodal,
de preservar a rigidez do sistema e ela não passa pela elaboração de clausulados de coberturas, não é? Ela passa muito mais pela fiscalização muito forte, séria, das provisões técnicas das seguradoras e das reservas de sinistro. Isso, sim, é função do Estado e deve ser firme nesse sentido, para preservar a rigidez de toda a mutualidade dos grandes fundos, que nada mais são, não é? Os ramos de seguros que as seguradoras operam e administra esse fundo bastante amplo que elas fazem. Agora, estabelecer o clausulado, isso é um absurdo de ter acontecido durante todos esses anos. Nós não conhecemos essa realidade que é nova agora. Todos nós aqui que já trabalhamos com seguro, e eu particularmente, o mais velho aqui de vocês, tem 46 anos de mercado, também nunca tinha presenciado, apenas assistido em outros países com os quais tive a oportunidade, né, de conviver, de conhecer, principalmente na Alemanha, através do meu último trabalho, que foi na Munique Re. Bom, apenas historicamente, nós temos que lembrar que nós tivemos 70 anos de monopólio de resseguro, através do IRB, né, como figura central, e o IRB, nesse período todo, ele determinava as condições de cobertura para o mercado de seguro direto. Então, as seguradoras nada mais eram do que grande franchising do IRB, vendendo os produtos que o IRB desejava ressegurar. Isso passou do tempo, né? O IRB foi criado, teve uma função, cumpriu, criou basicamente o mercado de seguros, mas passou do tempo. E com isso também ele engessou a criatividade e todo monopólio é ruim. Eu não conheço nenhum monopólio que seja bom, né? O monopólio é bom só para o monopolista, né? Mas não para a sociedade que vive dele. Bom, aberto o mercado de resseguro em 2007, através da Lei Complementar 126, né, de 2007, a SUSEP retomou para ela aquilo que era uma função prescrita, né, no Decreto-Lei 73, de 1966, artigo 36C. A SUSEP tem competência para determinar condições de cobertura e disposições tarifárias de uso obrigatório pelo mercado. É isso que consta nesse artigo do decreto-lei. O que é um absurdo, não é? Porque esse decreto, primeiro, 66, foi criado em plena ditadura militar, num outro momento histórico, num outro mercado, que é evidente que o mercado de seguros hoje não é o mesmo de 1966. Né? Um mercado fechado que tinha até algum sentido essa presença muito forte do Estado, via IRB e via SUSEP. Hoje não tem mais nada disso. Abriu-se o mercado de resseguro, mas a SUSEP continuou de uma forma muito incisiva a impor os modelos de clausulado em todos os ramos. Então, nós saímos do monopólio do IRB, que determinava os clausulados, e voltamos ao monopólio, trocamos apenas de monopólio estatal do IRB para a SUSEP. Isso é muito ruim. Eu reputo o mercado hoje, por mais que ele seja pujante, por mais que ele arrecade aí bilhões, né, de prêmios, paga-se muito sinistro, sim, porque essa é a função principal dele, não há nenhuma vantagem nisso, né? Ele é ainda tecnologicamente muito atrasado. Em termos contratuais, se compararmos a outros mercados, o Brasil é extremamente atrasado. Nós estamos ainda num pensamento contratual concebido no final do século XIX e estamos totalmente no século XX. E com essa abertura que se propõe agora, que estranhamente partiu do próprio Estado e não da iniciativa privada, que deveria sempre ter sido por pressão do próprio mercado segurador e não foi,
o governo, o próprio órgão regulador, resolveu flexibilizar. E é disso que nós vamos tratar hoje. Todo novo assusta, como o Lúcio colocou aí, né? A pessoa tem que estar preparada para fazer uma comutação na sua cabeça de 110 para 220, ou de 220 para 110. Acho que para 220, porque dá mais força, não é? Então, nós temos que estar preparados para isso. E também nos despirmos, né, de preconceitos, daquelas situações preconcebidas que a gente já conhece. Então, é fácil nadar em águas mansas, não é? E nós estamos agora diante de situação de um mar mais bravio, desconhecido de todos. Isso instiga a alguns, mas assusta muitos. Bom, a SUSEP, muito motivada pela Lei 13.874, de 1919, da Lei da Liberdade Econômica, que foi um primeiro ponto, que é uma lei que ainda tem momentos que ela passa meio despercebida na nossa sociedade, e passava no nosso mercado também. Mas lá em 2019, quando ela saiu, já antevia lá essa liberdade total, porque já estava lá. A seguradora que quisesse lançar um produto novo sem toda aquela pressão da SUSEP, no meu entender, ela poderia fazer. E se a SUSEP fiscalizasse e punisse ou tentasse, de alguma forma, coibir, mandar de segurança, porque a lei determinava que a função do Estado, principalmente em contratos paritários, grandes riscos, principalmente, quando muito se interviesse, seria de uma forma complementar, subsidiária, mas não determinativa, não é? E sempre achei isso. Mas o mercado, mesmo diante dessa lei, não fez valer os seus direitos. A SUSEP, então, colocou em audiência pública, que é o sistema utilizado, né? E colocou principalmente duas delas, dividindo os seguros de danos, primeiro, dentro daquela divisão internacional de life, non-life, né? Ela pegou o non-life, seguro de danos, que é a grande parte aí de todos os ramos que nós conhecemos, e o dividiu em o que ela está chamando de seguros massificados ou patrimonial e grandes riscos. E é sobre eles que nós vamos falar aqui rapidamente. Vou falar sobre os grandes riscos, que talvez seja a grande e maior novidade do nosso mercado, que até então nós nunca tivemos essa prerrogativa nas mãos, né? Então, veja só, as condições contratuais por essa resolução, que é a resolução do CNSP, a 407, de 29 de março, agora, e entrou em vigor basicamente no dia 2, 3 dias seguintes, né? Porque entrou em 1º de abril. Ela diz o seguinte: as condições contratuais são livremente pactuadas pelas partes, segurado e seguradora. E isso nunca existiu, repito aqui, né? Então, isso, grandes riscos. Então, o que é grandes riscos para quem está ouvindo pela primeira vez essa nomenclatura? A própria SUSEP determinou, tinha que se chegar a alguns itens, e foi muito baseado também na diretiva europeia, que já utiliza desse sistema de separação, e, basicamente, tem várias opções, situações, mas a principal delas: se o limite da apólice for igual ou superior a 15 milhões de reais, em qualquer ramo dos seguros de danos, é considerado um grande risco. Então, qualquer seguro com limite de 15 milhões, e depois ela traz uns outros elementos também, de faturamento e outras situações. E ela também já pré-determinou que determinados ramos, independentemente do limite de garantia da apólice, eles são considerados grandes riscos. Então, nós temos lá
aeronáutico, riscos do petróleo, nuclear, os marítimos, os riscos operacionais e riscos nomeados. Esses já são, e riscos do petróleo, já são considerados grandes riscos. Para esse conjunto de seguros, acima de 15 milhões, e para esses ramos já pré-determinados e lacrados como seguros de grande risco, as bases contratuais são estabelecidas caso a caso, tailor-made. Então, os segurados, as seguradoras, estabelecerão livremente. Isso impacta muito, né, na operação hoje, que hoje, basicamente, é tudo padronizado. Hoje você quase não encontra, vocês como advogados, não encontram muita diferença quando você pega uma apólice de risco de engenharia, uma apólice de risco operacional de grande indústria, da seguradora A, B, C ou D, ou vai aí o alfabeto inteiro, vocês não veem muita diferença. Vocês veem mais diferença de preço, de franquia, mais numérica do que textual. E, a partir de agora, isso muda. Então, qual a responsabilidade primeira do advogado? Quem mexer com o seguro tem que conhecer seguro, não é? Porque, até então, vocês tinham também um padrão razoável de igualdade entre ramos que hoje vai se perder. A partir do dia 1º de abril, quando entrou em vigor essa resolução, já se perdeu. A seguradora pode estabelecer tailor-made, caso a caso. Essa função, não só para o advogado, então vocês terão obrigação, cada vez mais, quando chegar um caso à sua mesa, você terá que ter mais atenção, mais leitura, mais percepção na análise efetiva daquele clausulado, que ele pode apresentar N situações diferentes de tudo aquilo que você mexeu até então, não é? Para o corretor de seguros, nem se fale, não é? O corretor também, hoje, basicamente, ele conhece, no risco de engenharia operacional, as seguradoras brasileiras cobrem isso, e é assim assado. Ele vai manusear muito mais a questão de preço. Acabou. A partir daí, o corretor tem uma função precípua que ele resgata, coisa que ele não cumpria aqui no Brasil, porque, entre aspas, não era tão necessário, porque era tudo igual. A partir de agora, com a abertura, ele tem a obrigação de conhecer efetivamente seguro, em primeiro lugar. Quem não conhecer pode procurar autoemprego, porque como agora, aquele corretor que fazia simplesmente uma colocação de papel e de negociação de preço, esse morre. Não é? Hoje, o corretor readquire uma função que é dele, que é de analista de risco. Ele tem que conhecer seguro, analisar os riscos, os interesses seguráveis, para adaptar tudo isso e enquadrar nos melhores produtos que ele encontrar no mercado para os seus clientes. Ele não vai mais encontrar só produto pronto de prateleira, que isso facilitava um pouco o serviço dele. E tinha sempre aquela desculpa também. Isso daí a SUSEP não permite porque o produto padronizado é dessa forma. Isso acabou. Essas muletas foram todas jogadas fora, né? Então, o corretor, o advogado, qualquer pessoa da seguradora, o subscritor, hoje tem um frontal aí com o seu interlocutor, vai ter que ter uma forma muito mais técnica, né? Não tem mais essas desculpas, essas bobagens que eram faladas. Hoje, você tem que conhecer até para justificar o porquê de uma não aceitação de determinada cobertura. Bom, cria-se também, dentro dessa circular, e por essa razão dos grandes riscos paritários, a própria SUSEP coloca também um incentivo a outros meios adequados de resolução de conflitos. O pessoal fala muito em meio alternativo, eu não gosto dessa expressão. Eu gosto de meios adequados da resolução de conflito.
porque eu acho que o judicial, embora nós sejamos todos muito litigantes, somos preparados para isso, também por causa da nossa cultura e faculdades que tivemos, mas os meios adequados de solução de conflito não é só o juízo estatal, né? Ele é né? Um dos. Então, eu acredito que vai surgir principalmente para grandes riscos, essa busca por outros meios adequados, da mediação, da arbitragem, do tal que está aí entre mediação também, o dispute board, né, principalmente, que é um comitê que é preparado, principalmente para aqueles grandes seguros de que se protraem no tempo, de execução prolongada, como o risco de engenharia, o próprio risco operacional, seguros garantias de infraestrutura. Então, acho que nós vamos crescer muito nessa linha. Tem advogado que, às vezes, tem medo de falar disso, ele acha que ele vai perder espaço, não é? Olha, o bom advogado nunca vai perder espaço. Eu participo em vários painéis de arbitragem e tal, e encontro todos os advogados do mercado que atuam aí, né? O Cássio é um deles. Eu encontro eles todos nas diversas câmaras onde eu atuo como árbitro, né? Então, tem espaço para todo mundo. Tem espaço para todo mundo. Só tem que estudar mais, eu acho. Esses produtos não serão mais registrados na SUSEP de grandes riscos. Olha a importância disso. Não precisa mais ter registro. Então, não vai sair mais aquele número que saía na apólice. Sequer terá que apresentar nota técnica atuarial para a SUSEP. O segurador é obrigado a fazer, guarda com ela, se a SUSEP requerer ou fizer uma fiscalização, ela pode apresentar, mas não vai mais apresentar lá e ficar aguardando o que a SUSEP vai dizer daquele produto para ela poder comercializar. Não, ela cria o produto e solta, e comercializa. Que mais? Ela faz, com relação aos grandes riscos, apenas a indicação de algumas cláusulas obrigatórias. Então, tem que ter um glossário, que isso é óbvio. Acho que é o grande momento do advogado do mercado entrar nessa linha também. Os glossários hoje das apólices são, como se diz aí no Sul, uma barbaridade de ridículos, de anacrônicos, de totalmente, às vezes, consegue ser descasado com o conteúdo da apólice. Então, o pessoal copia, cola e traz lá para dentro. Pegava-se muitos glossários da própria SUSEP, totalmente defasado, anacrônico, fora da evolução do direito. Então, é o momento da gente começar a repensar tudo isso daí, não é? Então, recente, por exemplo, eu até escrevi um texto sobre isso, a questão que hoje a gente usa termos aí muito, né, danos materiais, danos corporais. Ora, nós, advogados, sabemos que eles são limitados pela própria natureza, pelo próprio conceito. Se você utilizar no lugar de dano material, dano patrimonial, você vai ter uma compreensão muito mais ampla do risco, da definição dessa cobertura. Se você utilizar o termo dano pessoal ao invés de dano corporal, idem, não é? Então, ao invés de tratarmos de dano moral, por que não danos extrapatrimonial, não é? Então, você veja, é um momento da gente rediscutir todas essas questões que passam muito pelo direito. O advogado tem que estar muito presente na atividade da seguradora hoje. E também para o seu cliente, até porque vocês têm como interferir, até para dizer, não, eu não quero dessa forma. Orientar o seu cliente e dizer, esse glossário está horrível, é anacrônico, não me atende. Isso daqui vai criar uma casca de banana que depois eu vou escorregar lá na frente, no momento do sinistro. Então, tem que mudar isso daqui. Então, é paritário. O advogado tem que atuar obrigatoriamente junto aos seus clientes
também nessa fase pré-contratual. Hoje, vocês, de uma certa forma, atuam muito já na execução do contrato pós-sinistro, não é? Hoje, com essa dinâmica nova aí da regulamentação, a atuação do advogado entra muito forte nessa fase pré-contratual, principalmente nessas questões dos grandes riscos. Isso é muito importante que eu estou falando aqui, porque é uma questão também de dinâmica de escritório, de profissão, de serviço, de portfólio de serviço. É uma questão que vocês têm que avaliar e poder oferecer mais para o seu cliente. Isso é bom, é sempre oportunidade de trabalho. Quando tem oportunidade de trabalho, tem oportunidade de honorários. Nós vivemos disso também, né? Não vamos negar, acharmos que somos todos altruístas aqui, só queremos falar pela beleza da matéria. Não, nós vivemos disso, mas precisamos ser remunerados por isso. Bom, outras cláusulas mínimas nesses grandes riscos são notórias, né? Então, âmbito geográfico, cláusula de pagamento de prêmio, risco coberto excluído, início e término da obrigação, renovação, atualização dos valores, regulação de sinistro, rescisão contratual, carência e reintegração quando houver. Então, vejam, essa é a regulamentação da SUSEP hoje para grandes riscos. Não tem definição, não tem nada. Ela pegou a criança, embalou, né, enrolou num cobertor bem confortável e devolveu para o investidor da área, que é a seguradora. Fala, toma que o filho é seu, embale e cuide dele. Né? Então, isso é muito importante. É o mercado readquirindo o risco, adquirindo a execução da sua própria atividade, que sempre foi dele, mas estava encapsulada, estava reservada aí com uma mão muito forte do Estado, via monopólio de resseguro e depois pela SUSEP pós-monopólio. Bom, isso tudo é resolução do CNSP 407, de 29 de março de 2001, já em vigor. Grandes riscos. A outra circular, que é da SUSEP, a 621, de 12 de fevereiro, ela saiu até mais de um mês antes de grandes riscos, ela trata de seguros de danos e mais massificados. E mesmo nesse, embora ela flexibilizou, mas não tanto quanto o grande risco, assim mesmo ela deu também uma caneta enorme, cheia de tinta para a seguradora. Não é? Então, aqui as condições contratuais também serão estabelecidas por ela, do ramo a ramo. Então, tudo aquilo que os padronizados foram e serão mais ainda, todos revogados. Todas as circulares que trazem produtos, modelos de apólice padronizada, essas já tem muitas revogadas e outras serão. Não é? Então, a seguradora ela deve estabelecer as condições de cobertura dos diversos ramos. Então, property, né? Nós estamos falando de seguro de dano, então ela vai estabelecer condomínio, que vocês conhecem, condomínio comercial, residencial, industrial, RC, seguros de responsabilidade civil, riscos de engenharia, enfim, todos esses ramos tirando pessoas e também tirando aqueles seguros obrigatórios, não é? E ela também tirou desse meio aqui aquela coisa lá que eu chamo, que para mim não é nem seguro, que é a garantia estendida. Não gosto nem de falar desse nome, porque para mim é um 7-1 contra o consumidor. Mas, enfim, vamos continuar aqui. Bom, a seguradora elabora esse clausulado, ela traz pouquíssimas indicações do que deve constar de cada um deles,
esse ela tem que registrar na SUSEP, diferente do grande risco, mas isso não quer dizer também, a grande diferença, que ela vai registrar um. Hoje, a seguradora, basicamente, dentro do padrão, hoje não, antes dessa circular, ela registrava um produto por ramo, o que é um absurdo, né? Era o Estado engessando a criatividade humana. Então, a seguradora tinha um produto de residencial, um produto de grandes riscos de operacional, um produto de engenharia. Isso é horrível. Isso não existe em mundo civilizado. Agora acabou isso. Se a seguradora ela pode estabelecer, por exemplo, ela tem riscos de engenharia, ela pode estabelecer 5 clausulados diferentes, com vários níveis de cobertura, não é? Uma grande facilidade aí também que a SUSEP determinou, acaba aquela estrutura maldita, desculpe a palavra nem tão acadêmica, mas era uma maldição que nós tínhamos aqui, que era aquela estrutura de condições gerais, condições especiais e condições particulares. Isso acabou. Hoje, a própria SUSEP, nessas circulares, ela trata por bases contratuais. Então, fica a critério da seguradora manter essa estrutura, espero que não mantenham, quem manter vai continuar no atraso, e eu imagino que o mercado vai partir para aquilo que a gente encontra em mercado maduro desenvolvido, bases contratuais de seguro. Você pega um clausulado, ele é único, ele é cheio, ele é pleno. Então, você vai ter uma cláusula de risco coberto, uma de risco excluído, pagamento de prêmio e tal, e não essa parafernália que é hoje, né? Hoje, vocês pegam aí, às vezes, como advogado, você pega um risco de risco nomeado, por exemplo, você pode, em primeiro lugar, a sua apólice vai ter umas 170, 180 páginas. Daí você tem, normalmente, uma condição geral, você pode encontrar umas 10, 15 condições especiais e 70 cláusulas particulares. Isso é absurdo. Isso é absurdo. Se nós que mexemos com isso temos dificuldade, vamos e voltamos e tal, e vamos errar, e tem gaps de cobertura entre um e outro, vocês imaginam o leigo, imaginam o próprio magistrado. O magistrado não vai ter tempo, não vai ter força de vontade, e com razão, para ficar manipulando e achando uma linha dentro de 174 páginas. Isso não existe. Então, a tendência agora é elaborar um clausulado único por ramo e podendo ter vários níveis de coberturas, para você poder fazer 5, 10 clausulados daquele ramo, mas único, sem essa de querer, eu faço 50 mil cláusulas particulares e vou colocando na apólice, a sua apólice vira lá 170, 200 páginas. Não é? Mesmo porque muita coisa aí hoje de cláusula particular tal, a gente observa que são, na verdade, coberturas, parcelas, riscos perfeitamente enquadráveis na automaticidade da cobertura de seguro. Então, eu acredito que vai haver uma limpeza, né? Não só conceitual, mas uma limpeza estrutural e uma simplificação na ordenação, na estrutura do contrato de seguro. Esses contratos são registrados com uma diferença. Antes da circular, a seguradora registrava o padronizado e aguardava a SUSEP deliberar a respeito, podendo inserir cláusulas, mandar excluir, ela fazia isso. Hoje, não. Mesmo no massificado, só vai registrar, ela não vai olhar. Essa é a grande diferença. Então, a responsabilidade continua 100% com a seguradora. Esse registro, no meu entender, é quase que pro forma, ou uma forma de colocar esses produtos visíveis, que pode ser, talvez, no site da SUSEP, e ela já liberou também para outra plataforma, desde que ela tenha condições dela, SUSEP,
entrar naquela plataforma no momento que ela quiser. Então, vejo que é algo bem flexível. O que mais? Nota técnica atuarial para esses produtos também não precisa entregar, fica com a seguradora, ela é obrigada a fazer, mas fica com ela. O glossário tem que constar. Pode aglutinar vários ramos de seguro que hoje tem essa dificuldade. Agora não, você pode, no mesmo contrato de seguro, você aglutina várias coberturas visando primordialmente o segurado, desde que a seguradora mantenha a contabilização separada do prêmio, ela pode misturar quantas coberturas ela quiser. Hoje, isso antigamente é muito forte. Até o mês passado, né? Dentro das bases anteriores, isso não podia. O segurado, às vezes, era obrigado a contratar N apólices para ter o seu círculo de risco fechado. Hoje, haverá grande possibilidade de fechar dois contratos apenas. Então, é o segurado em primeiro plano. A apólice all risks, que até então era muito difícil a SUSEP aprovar, tanto no risco massificado como no grandes riscos, é liberado. A seguradora pode criar, então, produtos nomeados, onde os riscos vão estar lá taxativamente escalonados, ou all risks, onde cobre tudo, menos os riscos excluídos. Esse é outro, e isso é muito utilizado lá fora, principalmente para alguns segmentos, como a RC, por exemplo. Não é? O que mais que eu posso dizer? Quebra-se um monte de coisa aí também. Aquela bendita cláusula, tabela de prazo curto, que lá é uma excrescência, que lá vai contra o Código de Defesa do Consumidor, o princípio da proporcionalidade. Então, isso acabou. A seguradora que define lá como que ela vai calcular, devolver prêmio naquelas situações de não pagamento de uma parcela ou quando há uma antecipação, né, da rescisão de contrato. Basicamente, sempre a regra mais da proporcionalidade é a mais adequada. O que mais? Bom, gente, como foi falado, é quase impossível falar em 40 minutos, acho que até já passei 5 minutos, de temas tão complexos como esse, né? Que, na verdade, foi jogado assim, tinha uma sala, alguém entrou, jogou uma bomba, fechou a porta e saiu correndo. É mais ou menos essa a figura aí que eu vejo para essa situação hoje. Então, mudou tudo, são paradigmas, os famosos paradigmas que a gente trabalhou e os conhecia, eles foram todos desconstruídos, são essas palavras novas, né? A disrupção total com o passado. Isso é muito bom, isso é maravilhoso, principalmente, sabe, eu que já sou aí velho de mercado, estou super empolgado, como se eu fosse um jovenzinho. Agora, para o jovem, então, é uma coisa fantástica, né? É uma possibilidade tão imensa de crescer profissionalmente, de fazer a coisa certa e tirar o ranço, tirar o mofo, tirar tudo aquilo que a gente viveu esses anos todos, né? Então, e quando eu falo de mercado maduro, eu sempre gosto de dar exemplo, não precisa atravessar o Atlântico, não, tá? A gente brasileiro, às vezes, tem essa meio de colônia, né? De valorizar a matriz e nos colocarmos sempre na situação de subalterno. Eu não tenho isso, não tenho muito disso, não. Então, nós não precisamos buscar o mercado alemão, francês e outros lá. Se a gente olhar aqui, por exemplo, do lado, Colômbia, por exemplo, e Chile, são mercados altamente desenvolvidos em termos de elaboração de clausulado de cobertura, de liberdade. A Colômbia, talvez, como ela nunca teve monopólio de resseguro na vida, ela não teve essa maldição de Alá em cima dela, então ela sempre foi obrigada, o mercado sempre foi obrigado a se relacionar com o exterior,
Então, eles são super abertos. Você pega clausulado de seguradora lá da Colômbia, é algo assim fantástico, de simplificado, de bonito, de inteligível, de conciso, não é? Do Chile, a mesma coisa, embora tenha monopólio, tivesse monopólio também, né? Abriu em 1980, mas ele avançou rápido e agora chega a nossa vez, né? Então, o brasileiro também, como diz os cariocas, ele é safo, né? Então, eu acredito que a gente vai, no instante, a gente vai pegar esse rabo aí do atraso e nós, com certeza, vamos trazer toda a modernidade. Vai ser muito legal. Tem gente que é contra, fica não sei o quê, isso daí eu chamaria de dor do desenvolvimento, ou síndrome de Estocolmo. As pessoas estão acostumadas com a presença do Estado. Então, como dizia o Bauman também, são os órfãos do Estado. Chega, paradigma novo. Pode ter algum problema jurídico aí, uma precipitação da norma? Tem. Mas eu sempre lembro o Orlando Gomes também. Eu sou mais adepto à precipitação da lei, da norma, do que a manutenção das ideias defuntas. Nós estamos cheios de ideia defunta no mercado. Então, professor Walter, já passou meu tempo. A amarga tarefa de lhe interromper. Aí. Já passou meu tempo. É isso. Eu passo devolvo a palavra e depois fico aberto aí para questionamento. Muito obrigado pelos seus ensinamentos. Como vocês puderam ver, o conhecimento, a fama do professor Walter o precedem. E eu acabei deixando para ler o currículo dele depois disso. Na verdade, uma falha minha. Eu peço perdão aqui ao professor Walter, mas leio aqui o seu mini currículo, até para abreviar, não caberia tudo aqui. O professor Walter ele é mestre em Direitos Difusos e Coletivos pela PUC de São Paulo, professor universitário convidado por várias instituições, é coordenador do curso de Direito do Seguro e Resseguro da ESA de São Paulo, autor de livros sobre seguros e resseguro. Árbitro no setor de seguros e resseguros, o professor Walter também é consultor da Polido e Carvalho Consultoria. É sócio da Conhecer Seguros e também, como é de conhecimento público, é um notório parecerista. Muito obrigado, professor Walter. Passo a palavra à doutora Jaqueline. Obrigada, doutor Walter. É um prazer ouvi-lo. Eu gosto muito, acompanho alguns webinars e, como eu disse para ele antes, o pessoal que está nos ouvindo aí, o pessoal dos seguros, olha só, ele tem obras aí magníficas na área do direito também ambiental. Eu passo a apresentação, então, do doutor Cássio, que o doutor Cássio andei também acompanhando algumas situações de mediação fortemente, né? Então, o doutor Walter até fez essa menção. O doutor Cássio é advogado, mestre em Direito pela Grande Escola de Comércio de Lyon, França, e mestre em Administração pela Universidade Federal da Bahia. Membro do Comitê Executivo do Instituto de Inovação em Seguros e Resseguros da Fundação Getúlio Vargas. Fecho meu áudio, a palavra está com você. Muito obrigado, Jaqueline. É sempre difícil falar depois do professor Walter, né? Mas a gente tem esse desafio, a gente vai se desincumbir. Então, agradeço muito o convite, agradeço a presença de todos essa hora, e fico muito feliz de debater esse tema que é relevante. E eu sou tão jovem quanto você, hein, Walter? Estou muito empolgado com esse momento agora. É um momento maravilhoso para o mercado segurador, especialmente que o seguro ele tem uma função social que a gente esquece às vezes, né? Eu fico muito triste quando vejo no Brasil o pouco impacto que a pandemia teve no seguro no Brasil, né? A gente teve algum impacto no seguro de vida, né? No seguro de pessoas, os próprios players do mercado resolveram dar cobertura mesmo com exclusão, e que foi uma atitude super bem-vinda, mas
nota-se uma total ausência de impacto, ao contrário do que acontece nos países mais desenvolvidos. 40% dos restaurantes e salões de beleza nos Estados Unidos têm BI, tem cobertura de business interruption. No Brasil, não tem. Ninguém viu essa discussão no Brasil. Por que não teve discussão no Brasil? Porque não tem capilaridade o mercado de seguro, né? É muito baixo. O seguro de dano tem uma capilaridade muito pequena em relação ao PIB e ao potencial da economia brasileira. Tá? Então, eu acho que esse movimento que a gente está falando agora de inovação, que passa pelo que o Walter falou sobre a flexibilização, não é ausência de regulamentação, né, Walter? Isso tem o poder de gerar uma maior capilaridade e a melhor alocação de risco, pulverização de risco, alocação de investimento. O seguro, ele é essencial para o desenvolvimento de qualquer país, tá? Existem correlações macroeconômicas que mostram que o incremento de participação, de penetração do seguro de dano, especialmente na sociedade, gera um crescimento mais do que crescimento exponencial do PIB, né? Então, o seguro tem um efeito extremamente relevante para o desenvolvimento dos países, né? Além da função de preservação dos interesses pessoais. Então, posto isso, colocado o seguro como um elemento central do desenvolvimento do país, a gente fala um pouco de inovação e do vetor de inovação que tem sido no país a SUSEP, né? Eu concordo com o Walter, apesar de alguns tropeços formais, especialmente na medida provisória 903, né, professor Walter, talvez ali a desregulamentação da figura do corretor via medida provisória tenha sido uma falha eventualmente formal, mas a gente nota uma total boa intenção da SUSEP, dos reguladores, no sentido de melhorar e tornar mais eficiente o mercado. A ideia aqui agora, nesses 30 e poucos minutos, é passar aqui em revista todas as modificações que a SUSEP vem trazendo, o Conselho Nacional de Seguro Privado, desde 2019, tá? 2019 até agora, 2021, como disse o Walter, é o grande marco regulatório, e que quem abriu essa possibilidade foi mesmo a Lei de Liberdade Econômica, uma baita lei, uma lei que é esquecida realmente pelos entes privados e que deve ser utilizada, e foi utilizada pelo regulador, como disse o Walter, ao invés dos players, né, utilizarem a lei para poder inovar, não, esperou o regulador rezar a cartilha da Lei de Liberdade Econômica, e aí a gente vai passar aqui por algumas modificações extremamente relevantes. Primeira delas, né, a SUSEP implementa com deliberação SUSEP 230, eu vou falar de quase tudo aqui, vou focar mais em algumas que são mais relevantes. O peticionamento eletrônico à SUSEP parece bobagem, mas é uma das últimas agências reguladoras, né? Você tem a ANEEL super digitalizada, a ANP super digitalizada, a SUSEP patinando, e ela, com a deliberação SUSEP 230, torna a relação com o mercado regulado muito mais digitalizado. A SUSEP reduz o prazo de guarda de documentos pela circular SUSEP 605, passa a uniformizar agora 5 anos. 5 anos. Antes era uma maluquice, né? Os entes regulados não sabiam quanto tempo guardava, né, deixava em arquivo os documentos, e agora se uniformizou com 5 anos, pensando aí no prazo do Código de Defesa do Consumidor. Uma coisa maravilhosa que a SUSEP trouxe, através da portaria 7677, é autoimposição de prazos. Isso já existe na ANS. E a SUSEP era o seguinte, né, Walter, a gente já tentou aprovar produto que demorava 1 ano e meio, seguro de crédito. Seguro bobo, que deve ser simples, objetivo. E era 7, 8, 9 idas ao Rio de Janeiro para discutir, não encontrava pessoa, falava com o estagiário, né? E isso para aprovar um produto de crédito, sem nenhuma inovação. Hoje a SUSEP ela se autoimpõe, se vocês estiverem lá, quem trabalha nessa interação com a SUSEP, caso ela não cumpra os prazos lá da portaria 7677, o direito do regulado, né, de quem pleiteia alguma coisa, ele é automaticamente concedido. Isso é em linha com a Lei de Liberdade Econômica, a autoimposição de prazos que são peremptórios para a administração pública. Isso é fantástico, isso traz uma velocidade que é muito bacana. Aí a gente teve, ainda em 2019, a ampliação dos limites de cessão para resseguradores eventuais, ou seja, há uma tendência da SUSEP, e ela tem uma barreira aqui, obviamente, da Lei Complementar 126, de acabar ou quebrar aí as barreiras e a categorização do ressegurador admitido, eventual
e o ressegurador local. Isso é um plano da SUSEP, mas passa pela modificação da Lei Complementar 126 e precisa do Parlamento. Mas é algo que a SUSEP também está atenta. Outro ponto relevante, ela segmentou o mercado, né? O mercado financeiro ele é segmentado. Aí a SUSEP, de forma inteligente, criou 4 segmentos diferentes para entidades reguladas, supervisionadas. Então, é lógico que o Banco Central presta mais atenção no Bradesco, né, que tem uma importância para o país na fiscalização, do que para um banco de investimento da Faria Lima ali, que tem um capital pequeno. A mesma coisa aqui no mercado segurador. Tem 4 segmentos diferentes que a SUSEP impõe alguns requisitos mais restritivos para quem tem um maior impacto no mercado. Essa segmentação é extremamente relevante, modernização da regulamentação. E aí vem um grande barato que a SUSEP criou em 2020, que foi o Sandbox. E aí eu me atenho mais um pouco nesse ponto. O Sandbox é algo extremamente relevante. O Sandbox é uma chamada caixa de areia, na tradução literal, mas nada mais é do que quando o regulador flexibiliza as normas de solvência, de capital, né? Flexibiliza algumas normas de governança, agiliza o processo de aprovação de entidades reguladas, eminentemente a seguradora, e de aprovação de produtos. Ela faz isso para facilitar os novos entrantes, né? Fundos de investimento, insurtechs, né? Empresas que queiram entrar no mercado, essas empresas encontravam uma barreira extremamente alta, que é a barreira da necessidade de comprovação de experiência prévia para aprovação de diretor, capital, exigência de capital. Então, o Sandbox veio para trazer uma válvula de escape e convidar o mercado, né, especialmente novos entrantes, a participar desse novo mundo do seguro. E foi um sucesso. O Sandbox aí já está na 11ª aprovação, né, de insurtechs que deram certo. A gente assessorou até algumas nesse processo. Teve um trabalho muito forte da iniciativa privada. A associação de insurtechs foi até a SUSEP e provocou a criação do Sandbox. Hoje é uma realidade. E a doutora Solange até anunciou a semana passada na GV que vai ter mais uma nova rodada de Sandbox para que novos entrantes entrem, né, no mercado. Isso é maravilhoso. São 3 anos de alívio regulatório, com redução de custo regulatório, para que ganhe tração alguns produtos inovadores. Aqui a gente tem produto de todo tipo, mas pensando aqui, produto não de grandes riscos, mas produtos voltados para o mercado consumidor, tá? Isso é muito importante, vai ter nova rodada, é uma boa oportunidade para os advogados e é uma oportunidade para o mercado para se desenvolver com novos entrantes que não têm um legado pesado, né? Os incumbentes, né, como se chama, as empresas que já estão instaladas, têm um legado de séculos, né? Então, quando você põe gente nova ali de mercados diferentes, né, a gente tem uma modificação do cenário do mercado de seguros, tá? Além disso, a gente tem a simplificação com a Resolução 389 das regras prudenciais, né, e de solvência aplicáveis a empresas de menor porte. Depois a gente tem, aí eu vou me deter também, a SUSEP cria, isso é super inovador, o ILS, ou ILS, né, que é o Insurance Linked Security. O que é isso, gente? Isso é maravilhoso. Vocês sabem que na pulverização do risco, eu utilizo a estratégia ou do co-seguro, né, que são congêneres horizontalmente aceitando um seguro, um risco em seguro, e eu tenho um mecanismo do resseguro e retrocessão, que é a pulverização para cima, né, para entes que assumem esse risco da seguradora. A SUSEP ela traz aqui a ideia de aproximação do mercado de capitais, do mercado financeiro, com o mercado de seguros através dessa figura que é o ILS, que é a possibilidade de se criar um ressegurador de propósito exclusivo que vai emitir títulos, né, que chama ILS, e aí investidores colocam dinheiro dentro desse ressegurador de propósito exclusivo que vai dar capacidade para o mercado. Tá? Isso é muito comum lá fora com o chamado cat bonds, né, que são os títulos de catástrofe. Então, funciona dessa forma.
olha, eu sou investidor, eu sou do fundo das velhinhas lá do Canadá e eu tenho dinheiro para caramba, eu quero investir, tá? Eu invisto nesses títulos que são emitidos hoje em dia nas Bahamas, nos Estados Unidos, Singapura, Hong Kong, Londres está trabalhando com isso. E o que é que eu faço? Eu ponho grana nesses veículos, que são resseguradores de propósitos exclusivos, e esses resseguradores de propósitos exclusivos ficam com a grana ali custodiada, obviamente, e eles aceitam risco em resseguro, tá? Onde falta capacidade, no caso de catástrofe, quem dá uma baita de uma ajuda é o mercado de ALS no mundo inteiro. Então, é vendaval na Flórida, é enchente em Porto Rico, e todas essas estruturas de aceitação de risco de catástrofe sempre tem a figura do seguro, do resseguro e desse ente, que é um ressegurador de propósito exclusivo, que emite dívida para o mercado financeiro comprar a dívida. Onde é que o mercado financeiro ganha? Ele põe 100% da exposição ali naquela estrutura de propósito exclusivo. Aquilo fica rendendo título público federal do governo dos Estados Unidos, do Brasil, seja lá qual for, e essa estrutura, esse ressegurador de propósito exclusivo, ele ganha um pedaço do prêmio, como se esse ressegurador fosse. Então, o investidor ganha o retorno sobre o investimento daquela grana que ficou ali dentro e ganha um pedaço do prêmio de resseguro também. Mas é interessante para o investidor? Muito interessante, porque o investidor ele corre risco macroeconômico que é sempre correlacionado. Então, eu tenho um risco dólar, eu tenho risco inflação. Quando você aplica em ALS, ou seja, você investe em risco securitário, ressecuritário, isso é não correlacionado com dólar. Se vai chover ou não vai chover na Amazônia ou na Costa Rica, não tem nada a ver com flutuação do dólar. Então, é interessante para os investidores institucionais terem um pedaço do seu portfólio e um risco não correlacionado com índices macroeconômicos. Então, isso tem um grande apelo no mercado. Londres está se transformando no hub. E, olha, a SUSEP, aí eu mando uma mensagem para o Fraga, diretor da SUSEP, super competente, que está na linha de frente disso. A SUSEP trouxe isso para o Brasil se tornar um hub de emissão de dívidas. Olha que bacana, né? Então, isso é uma grande inovação para o mercado de seguros e resseguros no Brasil também, tá? Seguindo aqui a corrente do bem, né, de mudanças regulatórias, isso é fantástico. A permissão de seguros on-demand é outra coisa muito bacana. Eu tenho minhas reservas, viu, Walter, com on-demand. Eu acho que ele pode desvirtuar o papel do seguro. O papel do seguro é de tentar pooling, né, colocar todo mundo junto, cobrar pela mediana e fazer com que se socialize o risco e o prêmio. Quando você faz on-demand, você exclui quem está extremamente exposto ao risco, né? Ou seja, o garoto de 18 anos que ganha um carro e que precisa do subsídio do Walter, do meu, que a gente já tem mais idade, né, Walter, que dirige bem, com tranquilidade. Imagina, a gente faz um on-demand bacana, Walter, né? Mas na hora que o garoto for para a festa, ele ligar lá meia-noite, né, que ele está indo para a festa com os amigos, ele vai pagar uma fortuna. Então, o on-demand ele quebra um pouco da socialização do risco. Eu tenho algumas reservas em relação a isso, né? Não dá para... É bacana, parece justo, mas ele quebra um pouco o espírito, talvez, do seguro e a teoria dos grandes números. Então, mas a SUSEP permitiu, porque isso é presente no mundo inteiro, é modernização, não dá para a gente travar, mas eu acho que o mercado vai, de certa forma, como está acontecendo na Europa, parar um pouco, porque vê que não dá. Você tem uma questão de seleção adversa muito grande. Vou pular de paraquedas, eu ligo lá o seguro de vida, né? Então, as seguradoras vão estar expostas a um moral hazard, que chama, né, com risco moral e a seleção adversa. Mas é uma baita de um avanço e vamos ver como o mercado se comporta. Eu acho que o papel do regulador é esse mesmo. Deixar a coisa acontecer, fiscalizar para não ter abusividade, obviamente, e deixar que o mercado consiga, então, entregar os melhores produtos. Outra coisa, liberação de contratação de seguro em moeda estrangeira. Quando não se encontra seguro no país, é lícito ao segurado, ao proponente, ir para fora do país. Eu não posso ficar sem seguro porque os players brasileiros não me dão seguro. Antes eu precisava de 10 negativas, de 10 seguradoras. A norma ela ficou mais moderna e trouxe a exigência de somente 5 negativas.
Então, hoje, basta que o proponente procure 5 seguradoras, toma 5 negativas, não quero o seu risco, ele pode ir para o exterior contratar. Tá? Ele não precisa mais, havia custos, de ir para 10, ou, como dizia a norma antiga, perguntar para a CNSEG se tinha aquele tipo de cobertura, né, no Brasil. Não precisa mais disso. Então, acesso ao seguro no exterior para riscos no Brasil fica mais fácil também com a resolução 379. Outra coisa extremamente relevante, gente, permissão para que as entidades de previdência complementar e as operadoras de saúde comprem resseguro. Isso está claro na lei complementar. Existe uma ação direta de inconstitucionalidade para tratar desse ponto, que eu acho, Walter, um absurdo tentar travar que as operadoras de plano de saúde, a previdência complementar, busquem capacidade para um contrato, para 2 tipos de contratos são extremamente relevantes para a sociedade. Plano de saúde, gente, e aposentadoria. E aí está na lei complementar dizendo que é possível que figure como cedente a entidade de previdência e a operadora de plano de saúde. A SUSEP regulamentou isso muito bem. Existe uma DIN, está para ser apreciada a liminar, a gente espera que não seja deferida, para suspender essa permissão dada, não é nem permissão, regulamentação que a SUSEP deu, que consta da lei complementar. Outra coisa importante é a definição de regras para emissão de dívida pela seguradora. A seguradora ela pode agora, além de ter equity, participação de capital dos seus investidores, ela pode emitir dívida subordinada. Olha que legal. Ela pode se endividar e transformar parte daquele valor de dívida que ela recebeu, do crédito que ela recebeu, em patrimônio líquido ajustável, né? Em patrimônio que gera a capacidade dela, enfim, aceitar mais riscos. Então, além do resseguro, além do ALS, além do co-seguro, ela pode se endividar para poder alavancar a sua capacidade de aceitação de risco. Isso é uma modernização da chamada estrutura de capital das companhias. Qualquer companhia, você viu, eu não vou citar nomes, mas você pega big techs gigantescas, grandes indústrias, elas são endividadas, elas têm que se endividar, porque a dívida, às vezes, é mais barata do que o equity, é mais barata do que outros tipos de investimento. Tá? Então, tem o outro ponto, olha quanta inovação em 2 anos, gente. A SUSEP cria o sistema de registro de operações, que é uma beleza. O sistema de registro de operações é um registro uniformizado, centralizado. Ela chama ao mercado as registradoras, destaca-se a B3, dentre outros, e qualquer movimento, qualquer apólice emitida no Brasil, já começou com seguro-garantia, agora está indo para seguro de propriedade, qualquer movimento de apólice ela é registrada nesse cadastro único, que é o sistema de registro de operações. Esse sistema de registro de operações é ótimo para a fiscalização da SUSEP. A SUSEP hoje recebe FIP, né, que é um formulário que é mandado mês a mês, e ela não sabe o que fazer com esses dados, ela não consegue tabular esses dados, tamanho volume, ausência de hardware, de tecnologia. E aí agora se cria a SRO, que já está todo vapor, e hoje a gente tem um mercado que pode estar, que está, na verdade, em termos de informação, centralizado em ambientes extremamente seguros, que facilita aqui a fiscalização por parte da SUSEP e que vai facilitar um outro ponto de inovação que vai acontecer esse ano, hein? Que é o chamado Open Insurance. O Open Insurance é a total revolução do mercado. Eu vou dar um exemplo aqui do Open Finance, do Open Bank, que já está funcionando. O Walter até já ouviu esse exemplo que eu dei. Eu tenho uma conta no banco tradicional, quis abrir num banco digital. Né? O banco digital me pergunta qual é a minha referência bancária, eu coloco lá no app, e eu abri a conta com limite, com cartão de crédito, com tudo, em 20 segundos. Mas como é que o cara deu crédito? Como é que o cara abriu uma conta em 20 segundos? Chamado Open Finance, é o Open Bank. Pelo Open Finance e Open Bank, hoje no mercado financeiro, um banco pode ir dentro do sistema, desse ecossistema, e buscar a informação do CASSO, imposto de renda. Os robôs vão lá, pegam a informação do imposto de renda do Cássio, né? Endividamento, etc. Em fração de segundo, ele vai lá, transforma aquilo ali no perfil de crédito e já abre minha conta. Até os documentos que antes eu precisava entregar lá na agência, né?
Está aqui meu imposto de renda, meu CPF, RG, tudo isso é capturado no ambiente de Open Finance. SUSEP tem um compromisso até o final do ano para colocar isso de pé para o seguro. Isso é uma mudança 180 graus do seguro. O que a gente vai ter hoje é a possibilidade de uma seguradora ela ser agressiva comercialmente, agressiva em termos de flexibilidade de clausulado, ir até o consumidor e dizer, eu tenho aqui condições melhores para você. E o consumidor pode portar e migrar de forma fluida dentro desse ambiente que é o Open Insurance, como eu fiz com... Eu não aplico mais nesse banco, aplico agora no banco digital. Olha, eu fui lá, o cara me deu mais coisas, né? Então, isso é o Open Insurance. A gente é um dos vetores de pesquisa da GV aí no Instituto recém-criado Instituto de Inovação em Seguro e Resseguro. A gente vai chamar chamar a pesquisa aí no final de abril, início de maio. A professora Gessner está capitaneando isso, vai soltar um chamamento de pesquisa, e um dos temas de pesquisas que a gente está trabalhando é justamente o Open Insurance, que é o futuro. Então, agora, quem detém o risco é quem tem o valor. Então, eu tenho o meu risco. Eu vou rifar o meu risco para um mercado que é aberto. Eu digo, olha, eu tenho aqui, o Matos Filho são 1.000 advogados, eu estou querendo seguro de vida, né? E aí eu disponibilizo, eventualmente, aquilo nesse ecossistema, e aí eu vou deixar que os seguradores se degladiem, busquem a melhor alternativa para mim. Olha que bacana. E onde é que o corretor entra nisso? Walter, se o corretor não mudar, como você falou, e não entregar uma consultoria de seguros, ele está fora. Ele não precisa mais preencher, mandar propostinha, assinar. Gente, vai ser tudo aqui no celular, gente. Não tem... especialmente o massificado, né? Grandes riscos ainda tem alguma atuação nichada, né, de players que precisam ajudar a estruturar, colocar resseguro, etc. Então, seguro massificado, Open Insurance. Tá? Eu não estou nem falando de blockchain, isso aí deixa para a próxima, que é algo que vai acontecer também logo, logo. Tá? E, aliás, a gente está ajudando até o IRB, está no projeto bacana com a B3 para fazer isso em resseguro. Então, isso é uma grande mudança extremamente relevante. Tá? Bem, a gente tem para esse ano ainda mudanças aí na 321, da Resolução 321 do Conselho Nacional de Seguros Privados, para tornar mais flexível também o investimento e alocação de capital por parte das seguradoras. Tá? Isso é algo extremamente relevante para o mercado. Bem, eu vou parando por aqui, tem muita inovação. Olha o que a SUSEP fez, tem 2 anos. Eu aqui falei igual ao Enéas. Em 2 anos, a gente percebe uma mudança no mercado extremamente relevante. É o momento para um advogado de seguro, é o melhor momento da história para um advogado estar exercendo a profissão. Acho que tem espaço para todo mundo. Eu acho que tem espaço para quem vai ajudar o segurado a montar, a exigir da seguradora, que não vai ter mais a desculpa, né, Walter? Isso é sempre assim, o meu resseguro não deixa. Ou então a minha seguro não deixa, ou o meu clausulado não permite. Não, se o clausulado não permite, como assim? Você pode mudar seu clausulado. Tenha boa vontade, tente aplacar aqui. Eu quero pagar por isso. Vamos conversar. Então, há uma mudança no poder de barganha, há um empoderamento de quem detém um risco, que passa a poder exigir da sua contraparte seguradora e a seguradora do seu ressegurador uma maior flexibilização e que se acolha mais coberturas e que se deixe para trás aí certos vícios, como o Walter falou. Eu fico chateado, Walter, quando coloca lá no seguro massificado causa de rateio, gente. Tem que ser primeiro risco absoluto. Como é que você vai discutir com o fogão da senhorinha, né? Não vou pagar aqui, não vou aplicar rateio. Gente, ou depreciação, sabe? Algumas coisas que o mercado ainda usa. A gente tem que ser uma página no app, quebrou meu fogão, me paga aqui, vamos lá, pagou e vamos embora. Não dá mais para aplicar depreciação pela fórmula Caldor-Hicks, né? Para se chegar qual o valor do muro do sujeito que caiu. Não é isso que as pessoas querem experiência de consumidor. O que mais as pessoas têm facilidade hoje, não precisa ir mais para o cinema, assiste lá Netflix, ele compra a comida dele em alguns segundos, ele lidar com o banco também de forma digital, com advogado.
E aí o seguro é um troço que compra, deixa na gaveta e, quando precisa, ele tem dificuldade, né, de satisfazer o seu direito. Vai mudar? Ou muda, porque tem novos entrantes de olho nisso. Tem as fintechs, as big techs, os próprios incumbentes que estão criando estruturas diferenciadas e inovadoras, e o mercado, com todo esse ambiente regulatório favorável, com certeza vai se desenvolver no curto e médio prazo no país. Era isso aí, Jaqueline. Eu adorei a tua explanação e eu preciso aqui fazer uma provocação. Eu acho que crescemos quando somos provocados. Eu fico pensando na maturidade, se há ou não, do mercado. Tenho acompanhado, sim, as seguradoras há mais tempo, seguindo o Código de Conduta, compliance. Aí vem a Lei Geral de Proteção de Dados, em que o país não é maduro o suficiente para tratar muito bem o consumidor, não é? E aí eu vou, como civilista e processualista, e analiso, tipo, nós temos normas de compliance, nós temos legislação do Código de Defesa do Consumidor, embora a circular e a resolução venha trazer reviver questões principiológicas, como boa-fé, uma série o direito à informação, inclusive a plataforma modificada no sistema hoje da própria reclamação que o consumidor faria, ela mudou um pouco nesse sentido. Eu faço essa provocação um pouco mais, Cássio, no sentido, qual é a maturidade das seguradoras para esse mercado, que é o Brasil demograficamente enorme, né, com muitas diversidades. Eu observei que não existe uma reclamação de ouvidoria para uma pessoa jurídica, você que trabalha com grandes riscos e também trabalha com resseguro. E, enfim, então a minha provocação vai nesse sentido. Como é que a gente olha o consumidor, PJ ou pessoa física? Boa pergunta, hein, Jaqueline? Vamos lá. A gente fez uma opção política, né? Uma opção política no Brasil quando a gente elegeu o governo que está aí, especialmente o ministro da Economia, que teve a incumbência, inclusive, de indicar a superintendente, a Solange, que é uma economia liberal, né? E aí eu tenho duas alternativas: ou eu vou para o dirigismo contratual, na economia mais intervencionista, e a SUSEP vinha fazendo isso, como o Walter bem mostrou. Isso traz uma ineficiência gigantesca, que é um engessamento dos produtos e a demora, né, de se colocar coisas para funcionar. Então, tem essa opção, que é uma opção que demonstrou até hoje no mercado seguro no mundo inteiro que é uma opção ruim, pouco eficiente, tá? E prejudica o consumidor também, tá? O Brasil é um dos países que tem menos penetração, como eu falei, de seguros. A gente tem 4 e alguma coisa do PIB, mas contando aí vida e previdência. Se a gente pegar somente dano, é 1,15, é ridículo, tá? Então, é isso que a gente tem. Então, a gente abre mão desse controle prévio e a gente arrisca num controle chamado ex post, né? Um controle a posteriori. A SUSEP deve investir muito nisso, em contratar mais pessoas para fazer uma fiscalização a posteriori. Então, os canais, as reclamações, a interação com o Ministério Público, a interação com os PROCONs, ela figurar como amicus curiae nas ações civis públicas. A SUSEP tem essa obrigação, né, pelo novo Código de Processo Civil, de figurar como amicus curiae, uma vez chamado e aceito pelo juiz. Então, a SUSEP ela tem que se cercar de toda a capacidade e infraestrutura para poder fazer a fiscalização ex post. E aí não é só a SUSEP, todos os órgãos de controle, né, a posteriori, o Ministério Público, as associações de consumidores. É um trabalho que tem que ser. Vai aumentar a judicialização? Talvez eu tenha um soluço de aumento de judicialização, sim. A gente não pode negar isso. Se hoje a gente tem a gente tem até ontem, né, um compreensível empresarial único, até tinha dificuldade da aula no curso aí que o professor... fala de seguro de propriedade. Mas, professor Walter, só tem essa aqui, ó. Essa apólice que o mercado inteiro usa. Se até nesse tipo de apólice os juízes, os tribunais decidem de forma tão diferente, imagina no cenário de grande flexibilidade de contrato, né? Como é que o consumidor fica nisso? Eu aposto muito, viu, Jaqueline, nos métodos adequados, como disse o Walter, de resolução de conflitos. Eu acho que a mediação é extremamente relevante, a conciliação. Eu acho que a arbitragem, quando passa por os grandes riscos,
Eu acho que as ouvidorias deveriam ser prestigiadas mais. Tá? A gente tem uma alçada aí que hoje não é tão relevante, mas abarca boa parte do massificado no Brasil. Então, as ouvidorias deveriam ser mais empoderadas para que, nesse ambiente muito mais flexível e complexo de circular, eu acho que as ouvidorias poderiam ter um papel relevante. E para concluir, há mecanismos de mercado que podem ser também relevantes para controlar aqueles que abusam, né? Os players que possam abusar. A gente percebe isso nas grandes plataformas atuais de tecnologia. Hoje, o maior filtro e controle é o feedback que é dado pelo consumidor. Né? Eu faço vários filtros no meu celular, quando eu vou comprar um filme, quando eu vou comprar uma música, quando eu vou... eu só quero acima de 4,5 estrelas. Né? Então, esse feedback, essa alimentação que é dado pelo próprio consumidor em relação aos produtos que são comercializados, isso é um poder gigantesco. Então, a referência de outros consumidores, plataformas que indiquem, e aí, a homenagem aí, eu esqueci o nome, mas o fundador do Reclame Aqui, que infelizmente faleceu de Covid, mas é uma baita plataforma o Reclame Aqui, né? Por que não plataformas semelhantes, né? Ou agregadas ao próprio produto, como você vê na Amazon, vê no Alibaba, etc., você tem lá uma autoavaliação dos produtos. Os produtos que forem qualificados como ruins, esses não vão vender. Então, o próprio mercado pode escantear, né, jogar para o lado os produtos e os players que não sejam tão leais. Né? Obrigada. Eu vou passar a palavra para o Lúcio, porque ele tem aí uma provocação ou não sei, com o Dr. Walter. Obrigado, Jaqueline. Professor Walter, diante de tantas mudanças, um tema que vem naturalmente à nossa cabeça é a questão da segurança jurídica. A gente sabe que, principalmente na questão dos riscos massificados, o judiciário ele tem uma certa facilidade para fazer revisões contratuais, declarar cláusulas abusivas, e isso acontece mesmo quando os contratos, as condições reproduzem textos fidedignamente redigidos pela SUSEP. Então, se a seguradora vier a redigir novas cláusulas, pode vir a ter um clima de será que vai colar? Será que vai ser aceito no judiciário? Agora, por outro lado, a gente sabe também que há tanta revisão no judiciário porque existe esse sistema de condições gerais, especiais e particulares que fica muito difícil para o consumidor entender o que está se passando nesse contrato. Então, essa possibilidade da seguradora se recolher, deixar de inovar com medo de não ser aceito. Agora, por outro lado, se ela fizer isso, pode ser que esteja abrindo mão de redigir um contrato enxuto, com cláusulas claras, precisas, e que tenha muito mais chance de ser aceito pelo judiciário. Então, não sei se tu te arrisca a fazer um prognóstico de como vai ser o comportamento do mercado ou como é que fica a questão da segurança jurídica diante de tantas e tão profundas modificações quanto ao clausulado. Ok. Bom, a insegurança jurídica, como você colocou, Lúcio, já existe, não é? Mesmo os produtos sendo padronizados a gente vê aí muitos casos onde a própria as seguradoras, os advogados utilizam muitas vezes das circulares da SUSEP, justamente tentando se escudar, né, daquela determinada cláusula que foi considerada abusiva e alegando que simplesmente obedeceu uma determinação. Ora, isso nunca colou, né? Isso nunca pegou e eu acredito que as seguradoras vão ficar mais expostas agora. Eu acho que sim, também. Até porque elas terão que arriscar mais. Mas no mundo todo é assim, não é? E para isso nós vamos continuar tendo conflitos, para isso nós vamos continuar tendo ações. Eu acho que a mediação é um dos meios aí adequados de resolução que vai crescer muito, necessariamente, porque a ação judicial ainda é muito cara, não é? Muito morosa.
O segurado não pode esperar 10 anos, pelo menos aqui em São Paulo é assim, um recurso aí para o TJ São Paulo pode levar 10 anos para uma solução. Como que o empresário pode esperar 10 anos para reconstruir o galpão, a parte essencial da empresa que pegou fogo? Isso não existe, não é? Então, acho que, obrigatoriamente, o mercado terá que partir também para esses outros meios. Com relação aos clausulados, a tendência, eu acho que será eles ficarem mais claros, mais enxutos. E já vejo isso, até aqui pela minha consultoria, eu tive a grata satisfação de já ter feito 2 produtos recentes novos, sabe, envolvendo produtos novos com 20 páginas de cobertura e abrangendo 3, 4 ramos, que hoje, para o segurado ter a cobertura que tem nesse produto de 20 páginas, ele teria que contratar minimamente 3 apólices, né? Porque juntaram coisas assim meio de ornitorrinco, né? Porque colocou INO com cyber e mais lucros cessantes do próprio segurado. Antes dessas normas, isso era praticamente impossível de acontecer. A própria SUSEP não permitiria, e hoje já é permitido. Vai ter bobagem de seguradora? Com certeza. Vai ter, sabe, no afã de fazer acontecer, principalmente a gente sabe aí, nada contra, mas no dia a dia, né, na subscrição, tem que ser tudo muito rápido, é muita gente com outros tipos de formação, né? Então, nem sempre muito afeta a redação. E uma cláusula mal feita, mal redigida, dúbia, isso sempre vai continuar existindo, e, infelizmente, tem lá a regra até do 423 do Código Civil, né? Sendo dúbia e tal, em prol do aderente, mesmo que ele tenha essa exigência aí de assinar hoje a apólice também. Eu, particularmente, não sou muito favorável a essa norma que saiu dentro dos seguros aí, de que o segurado tem que assinar, não é? Quase que aquecendo, desde logo, aquele clausulado. Isso vai, para mim, vai gerar um certo conflito, né? Porque não tem como, né? O segurado vai continuar sendo um grande fabricante de automóvel, de remédio, de todas as áreas aí e tal, mas ele não é técnico em seguro. Então, dizer que porque ele assinou lá na frente, durante a realização do seguro, que está tudo resolvido, que o contrato deixou de ser puramente de adesão e ele aqueceu com tudo aquilo, para mim é muito relativo isso. E tem aquela questão também, que eu já ouvi aí, tem gente com medo do novo, né, dizendo, e os produtos todos que estão aí padronizados e registrados, eles vão continuar. Até porque, como a SUSEP baixou o nível de exigência, então eles não precisam nem ser adaptados, porque um tempo, quando ela soltava a norma, dava lá 180 dias para sair correndo e adaptar tudo. Hoje, não. Hoje, como ela diminuiu drasticamente o nível de exigência, quer dizer, os produtos que estão aí, basicamente, atendem tudo aquilo lá. Agora, é evidente que não vão permanecer dessa forma. Então, tem gente pessimista que diz, até complementando um pouco aí que o Cássio falou, da pergunta da Jaqueline também, se o mercado está preparado para isso. Eu entendo que não, totalmente. Eu acho que falta treino, falta treinamento. Nós estamos numa fase ainda de transição, embora hoje o mercado esteja sendo administrado por um pessoal mais jovem, né, que da minha geração, basicamente nas seguradoras, resseguradoras se aposentaram, assim como eu, os mais jovens é que assumiram, mas isso também não significa que esses mais jovens que assumiram conhecem mais do que a geração que deixou.
Infelizmente, não é isso que tem sido visto, não é? Então, acho que tem que ter um pouco aí de uma dose certa de humildade também para todos se prepararem e reconhecerem que nós estamos muito formados num outro paradigma que deixou de existir e que nós precisamos correr e nos preparar para ele, para o novo. Então, precisamos estudar mais. Acho que as escolas de seguro têm essa grande missão, as ESA, né, de fornecimento de cursos especializados voltados para o direito, eu acho que isso cresce numa importância fantástica, fantástica. Então, e as seguradoras não vão ficar paradas, porque aquela que ficar parada é a lei natural do mercado. Aquela que lançar um produto diferenciado do padronizado, danou-se, como dizem os jovens, né? Ela vai ganhar mercado. E a concorrente próxima dela, ou as concorrentes próximas, elas terão necessariamente que lançar produto semelhante àquele. Então, uma coisa vai puxando a outra, com certeza. Hoje mesmo, até aqui um caso concreto, tem uma seguradora que me consultou para fazer um produto onde o cyber, né, que é o grande coqueluche aí do momento, até então o mercado está usando muito como apólice específica. Olha, se você buscar o mercado externo, tem apólice específica, mas o cyber é só mais uma parcela de risco, como outra qualquer, e ela pode ser incluída automaticamente lá na apólice de property, de RC, de ambiental, de qualquer situação que esteja sujeito a um risco coberto por essas apólices, e que o cyber, um ataque de um maluco, por exemplo, acione lá um risco, cause incêndio, cause uma poluição. Por que o segurado tem que contratar uma apólice específica, né? Se ele já tem a apólice de property, de ambiental, então inclua o cyber como mais um risco coberto lá dentro dessas apólices. Então, acho que nós vamos ter muito disso. E a primeira que fizer isso, as outras terão naturalmente que correr atrás e fazer a mesma coisa. Então, acho que é um círculo virtuoso. Dr. Walter, apaixonados por seguros, todos somos, e nós já estamos aqui a 19h40, essa incumbência ficou para mim de passar a finalização e a palavra para o Dr. Ricardo, e foi um prazer ter estado aqui com vocês e o aceite do valioso tempo que vocês têm, que é sempre muito aprendizado para a gente, e a palavra está com você, Ricardo. Obrigado, Jaqueline. Obrigado, Jaqueline. Eu ia ficar triste ter que interromper o Dr. Walter 2 vezes, então que bom que me poupasse dela. Eu entendi, Lúcio, que essa árdua missão ficou para mim. Eu entendi. É uma tarefa duríssima, realmente, interromper o Dr. Walter, interromper o Dr. Cássio. Hoje nos brindaram com tanto conteúdo, tanto conhecimento, tanta reflexão. Eu nem me atreveria a fazer provocações, porque se pudesse, faria várias. Na verdade, o meu desejo é que hoje fosse um dia daqueles comuns de outros tempos, que nós estivéssemos todos em Porto Alegre, pudéssemos agora ir degustar um bom vinho da Serra Gaúcha e seguir a noite debatendo, tamanha a quantidade de reflexões que me vem diante do que eu escutei hoje aqui. Mas, por outro lado, isso é desafiador, né? O Dr. Walter colocou, a gente fica como um jovem empolgado no início da carreira, e é assim que temos que nos sentir todos nós, independente de termos 5, 10, 20 ou 50 anos de atividade de seguros, porque sempre se renova, a sociedade de riscos ela vai se renovando, trazendo novas provocações, e o mercado segurador também, e os entes reguladores também. Então, ou seja, é uma cadeia de revoluções que demanda coragem de enfrentamento. Vejo que a gente vai numa linha de evolução que de alguma maneira se alinha ao que vem sendo visto no mundo afora, na Europa, ou até na América Latina, alguns países que já vêm adotando esse tipo de pensamento.
Mas, sem dúvida, fica o sentimento da necessidade primordial de estudarmos, de nos aprimorarmos e de buscarmos mais conhecimento. E eu vejo que o mercado segurador e o direito dos seguros como um todo, e isso particularmente me deixa muito feliz, nunca esteve talvez tão em voga. Eu lembro, o Dr. Walter vai lembrar muito mais, em tempos passados, estudar seguros era uma dificuldade por si só. Buscar meios, buscar canais de estudo, para nós que gostávamos, ia lá encontrar alguém falando, alguém escrevendo, e eu vejo que existe esse crescimento. E como o Dr. Cássio disse, tem espaço para todo mundo. Então, é um mercado que eu sempre digo, não faz sentido um mercado como o de seguros, bilionário, para dizer o mínimo, ainda ter uma carência de profissionais efetivamente que se debrucem e se dediquem ao estudo de seguros diariamente, especialmente nós, advogados. Existe ainda aquele advogado que é civilista e que conhece um pouco de seguros, estudou um pouco, dá lá o seu pitaco. A gente precisa de aprimoramento mesmo, seja para defender seguradora, para defender segurado, ou para defender, como eu sempre digo, o mutualismo, o equilíbrio contratual, enfim, é necessário que a gente busque conhecimento. E nós, da comissão, sentimos essa demanda no termômetro direto. A gente vê os eventos que estão promovendo aqui em parceria com a ESA, a busca que tem tido, o pessoal aí já uma certa hora da noite. Veja que hoje, aqui no estado do Rio Grande do Sul, quem ou é gremista ou é colorado. Tem jogo do Grêmio agora aí na Libertadores rolando e o pessoal está aqui firme assistindo. Ou seja, é realmente um assunto que está na moda, que está provocativo, e a gente fica muito feliz. O curso da Júris, com o apoio da ESA também, uma procura super grande, o que demonstra e denota o interesse que está em voga aí pelo mercado segurador, o que é motivo de muita alegria para nós. Então, agradeço profundamente ao Dr. Walter, ao Dr. Cássio, agradeço à nossa amiga, a doutora Rosângela, pela oportunidade, juntamente com a ESA, de promover esse evento, e aos meus queridos colegas Jaqueline e Lúcio, pela parceria nessa noite aqui. Muito obrigado a todos, que tenhamos todos um excelente resto de semana e, sobretudo, muita saúde, que é disso que precisamos para continuar arremangando as mangas e estudando em prol do conhecimento do mercado de seguros. Um abraço a todos, uma boa noite, fiquem todos com Deus. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau.